Então, hoje eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia num salmo, como sempre, muito especial, meditar em salmo, nos salmos, e hoje é o Salmo 121. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 121. Eu estou devendo à igreja, qualquer dia a gente vai meditar no Salmo 119, mas não é ainda, viu? Nós vamos hoje ler e orar para que o Senhor fale conosco, nesse salmo tão conhecido. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova, né? Ela se renova dentro de nós. Toda vez que a gente lê, Deus tem alguma coisa especial para falar conosco. Salmo 121, está escrito assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E nós dizemos amém, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, que é tão abençoada, tão maravilhosa, que desce aos nossos corações sempre com um novo frescor, sempre trazendo novidades, sempre mexendo com o nosso interior, com o nosso coração, com a nossa mente, sempre nos avivando, nos renovando. E eu oro para que nessa noite a palavra ministrada, a reflexão da tua palavra, seja, Deus, conforme a tua vontade, de maneira a agir no coração de cada um, Senhor, de forma especial, individual. Fala comigo, fala com todos aqui nessa noite, fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir tua voz, receber o teu alimento, para que possamos, Deus, praticar essa palavra, viver segundo a tua palavra, Deus, como é o desejo da nossa alma, e é o desejo do Senhor para todos nós também, em nome de Jesus. Amém. Agora você pode sentar. Nós meditamos nessa quarta-feira agora passada, no Salmo 134. E ele, o que tem de semelhante ao Salmo 121, é que ele também é um salmo conhecido como salmo de romagem. O Salmo 120 também é um cântico de romagem. Talvez na sua Bíblia mais antiga esteja escrito assim, cântico dos degraus. Quem sabe esteja cântico de peregrinação. Então era um cântico, assim como todos os salmos do 120 até o 134, são 15 salmos de romagem. E o que são salmos de romagem? São os cânticos, as músicas, os louvores que os peregrinos cantavam enquanto subiam para Jerusalém, numa das festas anuais que eles tinham que ir todo ano. A lei de Moisés dizia que todo judeu deveria comparecer a Jerusalém em uma das festas anuais. As principais delas eram a Páscoa, o Tabernáculo e Pentecostes. Pelo menos uma dessas três principais, eles deveriam comparecer. Saíam de suas cidades em caravanas, viajavam das cidades onde eles estavam, ou por Israel, ali pela Palestina, ou mais longe que fosse, mas eles tinham que fazer essa caminhada até Jerusalém, para os cerimoniais, para as celebrações daquela festa que eles fossem. E durante essa caminhada, ou também esse cântico, o cântico era entoado durante a caminhada para Jerusalém, ou na saída de Jerusalém, de volta para casa. Tinham umas que eram especialmente na caminhada de ida, e outras especialmente na caminhada de volta para as suas cidades. O Salmo 121 é um salmo muito apreciado, de fácil memorização. Tem muita gente que tem o Salmo 121 decorado, sabe recitar esse salmo com alegria,
com regozijo na alma, porque é um salmo de muita segurança e muito bonito, além de tudo. É uma poesia, provavelmente é um salmo responsivo, é um daqueles cânticos que eles costumavam entoar, em que o celebrante, o ministrante dizia uma frase ou uma parte, e o resto das pessoas, da congregação, dizia a outra parte, assim como é, por exemplo, o Salmo 136, que é um salmo responsivo, em que sempre o ministrante diz uma frase e toda a congregação termina dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você lê o Salmo 136 e você vê que todos os versículos terminam da mesma maneira, porque ele era um salmo responsivo. No Salmo 121, o verbo guardar aparece aí de forma especial. Se você deu um pouco mais de atenção a esses detalhes, que eu sempre costumo chamar a atenção dos irmãos para palavras muito repetidas dentro do texto, o verbo guardar aparece pelo menos 6 vezes nesse pequeno salmo, o que dá a entender que é o tema principal, né, do Salmo 121, muito propício para os viajantes que passavam por tantos perigos, precisavam de alguém para guardar, é um pedido de oração, é um pedido por proteção, né, pela guarda, para que o guarda de Israel os protegesse durante as viagens. As estradas eram extremamente acidentadas e perigosas, havia riscos de acidentes. Outra dificuldade era o clima desértico, que a gente sabe, em clima desértico, são temperaturas muito altas durante o dia, nos desertos de Israel, de 35 a mais de 50 graus durante o dia, e durante a noite, até menos 5 graus, 0 grau, menos 5 graus. Isso acontece porque a umidade do ar é muito baixa. Então, não se retém o calor. De noite, esse calor que foi acumulado durante o dia se dissipa com facilidade. Então, fica frio com muita facilidade. E quando a gente fala que é clima desértico, que é um deserto, você não deve imaginar a imagem, a cena que você tem do deserto do Saara, com aquelas dunas, muita areia, um mar de areia para tudo quanto é lado. Não, os desertos de Israel eram rochosos, pedregosos, montanhosos, muitas montanhas, trilhas perigosas, estreitas e com pedras e rochas para tudo quanto é lado. Esse é o tipo do deserto que havia em Israel. Pelo menos, no mínimo, 4 desertos bem conhecidos em Israel: o deserto da Judéia, o deserto do Negueb, o deserto de Jericó e o deserto do Sinai. Eram 4 desertos, todos eles com essas características. Então, o risco de um acidente, de um percalço, de alguém se machucar, de alguém escorregar e cair, era evidente num terreno como esse. Além disso, outro risco comum dos viajantes, nessa romagem, nessa peregrinação para Jerusalém, eram os ladrões, os assaltantes, chamados na Bíblia muitas vezes de salteadores. Os ladrões se aproveitavam desses viajantes, sabiam das datas aproximadas e as estradas, além de serem sem segurança, estreitas, era só fazer uma emboscada. Eu vivi muito isso no Pará, né? Certa vez a gente foi numa cidade no Pará que era uma estrada para ir e para voltar, muito pequena, estrada de chão, muito estreita. E quando a gente está lá dentro da cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, veio a notícia: olha, eles derrubavam troncos de árvore na estrada e o carro não conseguia seguir, aí eles avançavam e assaltavam os viajantes. Essa notícia veio para nós quando a gente estava dentro da cidade, depois de chegar dela. Então, você imagina o clima, cada curva, meu Deus do céu, será que vai ter um tronco caído aí? Né? Então, os salteadores se aproveitam desses lugares, se aproveitavam. Você vai lembrar de Jesus contando uma parábola. A parábola do bom samaritano, ela é contada com Jesus se baseando nisso. Jesus disse assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, que é um desses desertos, e aproximadamente 30 quilômetros de distância daqui para Itambacuri, e Jesus diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, ele veio cair nas mãos de salteadores, ele foi assaltado, bateram tanto nele, que deixaram ele como morto na beira da estrada. Jesus está se referindo a exatamente esses perigos. Então, os peregrinos, meus irmãos, eu estou dando um contexto para a gente entender o Salmo 121, né, o contexto do Salmo 121. Os peregrinos, durante a sua viagem, precisavam muito ser guardados. Eles precisavam muito de proteção. Quem os protegeria? Quem protegeria no percurso?
Daí, essa repetição, guarda, tu és o guarda, nos guarda, guarda no Senhor, né? Como eu disse, 6 vezes. Enquanto a gente lê o Salmo 121, enquanto a gente medita nele, nesse Salmo, a gente não pode esquecer que hoje nós somos esses peregrinos. Hoje nós estamos nessa peregrinação, nessa viagem. A Bíblia nos chama no Novo Testamento de peregrinos e forasteiros. E a gente está caminhando rumo a Canaã celestial, rumo a Jerusalém celestial. Nós estamos viajando nesse trecho, enquanto a gente não chega na Jerusalém celestial. E nessa viagem que nós fazemos hoje, ela também é cheia de perigos, os mesmos perigos, os perigos de salteadores, de ladrões, daqueles que tentam roubar, matar, destruir tudo que a gente tem, a nossa alegria, a nossa comunhão, se possível até a nossa fé. Eles estão aí tentando o tempo todo, investindo, e Satanás liderando, né, essa horda, investindo na sua mente, no seu coração, no seu entorno, para ver se tira você da rota, para ver se tira você do caminho, para chegar íntegro lá na Canaã celestial, porque Jesus disse que aquele que perseverar, que aguentar firme essa viagem até o fim, disse Jesus, é que será salvo. Então, nós estamos nessa caminhada. Os perigos são os mesmos. Os perigos lá são os perigos lá para quem vivia o Salmo 121, o povo em peregrinação pelo deserto, são os mesmos perigos que nós vivemos. Nós temos esse sentimento de que a gente tem que ser protegido, que a gente tem que ser guardado. Tantos são os perigos, tantas são as dificuldades. Com certeza o Salmo 121 era entoado com fervor, com muita fé por aqueles viajantes. Trazia para eles alento e uma sensação de segurança, que havia alguém que os estava guardando e estava protegendo a vida dele. Nós podemos, meus irmãos, tirar algumas lições preciosas desse Salmo 121, como a gente sempre faz aqui, de maneira que possa produzir confiança para nós também. Ele é um salmo poético, ele é um cântico, os salmos eram hinos, muito provavelmente, sem perigo de errar. A gente pode dividir essa poesia em estrofes, esse cântico em estrofes. Eu vou, para a nossa meditação, fazer isso. Vamos dividir o cântico do Salmo 121 em estrofes. Cada 2 versos, uma estrofe. Então, a primeira estrofe, versos 1 e 2. Segunda estrofe, versos 3 e 4. Terceira estrofe, versos 5 e 6. E a quarta estrofe, versos 7 e 8. É assim que a gente vai analisar, assim que a gente pode aprender, amém? Então, primeira estrofe, versos 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo começa com essa pergunta: de onde vem o meu socorro? O que já alude a uma necessidade, alude a uma dificuldade. Quem está precisando de socorro é porque está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade. Quem está precisando de socorro é porque está passando por algum problema. Quem pede socorro é porque precisa ser acudido. Então ele já começa com essa pergunta que de imediato traz essa sensação de que eles estavam vivendo em segurança. Mas logo em seguida vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É a pergunta que pressupõe o problema, já traz imediatamente aquilo que nós sabemos, a resposta. Qual é a fonte desse socorro? É o Senhor que fez o céu e a terra. Mas antes de pensar isso, eu quero pensar com os irmãos, que montes são esses? Por que ele faz menção? Eu elevo os meus olhos para os montes, e pergunta, de onde pode vir o meu socorro? Ele está dizendo, eu olho para os montes, e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Eu vou dar pelo menos 2 possibilidades, para a gente entender esses montes. Primeiro, os montes seriam exatamente a razão do pedido de socorro. Os montes seriam a barreira, o problema, a dificuldade que faria com que eles pedissem auxílio do Senhor. Imagina, você está viajando a pé e tem que atravessar montanhas, sobe montanha, desce montanha, era exatamente isso que tinha que acontecer. Exatamente assim, sobe montanha, desce montanha, isso dificulta a chegada. Vamos lembrar que Jerusalém estava cercada de montanhas. Lembra do Salmo 125? Como é que é o Salmo 125? Assim como o Senhor
como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. É um cântico nosso, né? Um hino que a gente canta, mas é o Salmo 125, como em volta de Jerusalém estão os montes. Para chegar em Jerusalém tem que transpor montes, e isso traz dificuldade. Tanto montes quanto vales são problema para quem está viajando. Quanto mais alto o monte e quanto mais profundo o vale, pior para o viajante. Lá em Deuteronômio 11, quando o Senhor está falando com o povo sobre a entrada deles na terra prometida, o Senhor diz assim: a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Ele não estava dizendo assim, ora vai ser bom, ora vai ser ruim. Ele está dizendo, montes e vales são problema que tem que ser resolvido pelo Senhor. E ele diz em Deuteronômio 11, é o Senhor, porque é terra de montes e vales. E você tem experimentado isso na sua vida. Por mais abençoado que você seja, por mais abençoado que você se diga, eu sou uma pessoa abençoada, Deus tem me abençoado, você também vai testemunhar que você tem vivido isso. Você tem que, durante a sua vida, a sua caminhada, transpor montes, entrar por vales que dificulta a caminhada e que você às vezes não sabe como vencer. Mas existe uma promessa de Deus, e a promessa de Deus envolve exatamente essa figura. Em Isaías capítulo 40, falando sobre João Batista, uma profecia que vai se cumprir no discurso de João Batista, lá em Lucas capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: todo vale será aterrado, os montes e outeiros serão todos nivelados, os caminhos tortuosos retificados, e os caminhos escabrosos serão aplanados, porque a glória do Senhor se manifestará. É claro que ele está falando espiritualmente, é claro que ele não está falando que é geograficamente, que vai ter um projeto de aplanar Israel. Não, ele está falando que a sua caminhada cristã, a sua vida espiritual será exatamente dessa maneira. O vale, em nome de Jesus, vai ser aterrado, os montes serão nivelados, ele vai facilitar a sua caminhada, ele vai te ajudar na sua caminhada. Essa é a obra de Jesus em nós, amém, irmãos? Como peregrinos que desejam chegar no céu. Mas a segunda possibilidade, a primeira eu disse, os montes pode ser justamente o motivo do pedido de socorro. Mas a segunda possibilidade, os montes pode ser uma crítica aos que acreditavam nos falsos deuses, aos que depositavam confianças nos falsos deuses, especialmente os pagãos que viviam ali em torno. Acreditava-se que o cume das montanhas era a morada dos deuses. Os pagãos acreditavam isso. E os próprios israelitas, vivendo em torno dos pagãos, né, dos cananeus, ouvindo isso, vivenciando isso, começaram a acreditar que era subindo o monte que eles poderiam estar mais perto de Deus, que era em cima do monte que eles tinham que construir altares para poder alcançar a Deus. Mas esse pensamento não era da parte de Deus, não era constante na palavra de Deus. Os cananeus colocavam estátuas, colocavam postes ídolos. A expressão usada no Antigo Testamento é: nos altos e nos outeiros, eles colocavam os seus postes líderes. Essa era a mentalidade de que os deuses habitavam nas montanhas. Vamos ver, quem sabe aqui, onde é que Zeus, o deus dos deuses grego, habitava? Quem sabe? Ninguém sabe. No Monte Olimpo, gente. Eu lembrei, os irmãos, as aulinhas de mitologia grega. No Monte Olimpo. Então eles tinham noção, lá no monte os deuses estão lá. Quando a gente está passando por necessidades, a gente tem que recorrer aos deuses que estão sobre os montes, porque eles vão nos dar ajuda. Então, nesse sentido, a ideia de que era lá que se encontrava socorro, e o salmista vem dizendo: eleva os meus olhos para o monte. E de onde vem meu socorro? Não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é a segunda possibilidade, para você, quem sabe, se interessar e estudar. Jeremias capítulo 3, verso 23, diz assim: na verdade, os outeiros, montes, não passam de ilusão, nem as orgias nas montanhas. Com efeito, o Senhor nosso Deus é que é a salvação de Israel. Jeremias também tenta
extirpar essa mentalidade de que é lá em cima do monte que a coisa é melhor, que o socorro pode vir de lá. E ele diz, na verdade, os outeiros não passam de ilusão. Se essa explicação for a verdadeira, o Salmo 121 declara que enquanto alguns confiam no socorro da criação, do monte, da montanha, nós confiamos no Criador. Por isso que ele diz, no Senhor que fez o céu e a terra. Não é na montanha, não é lá que está o socorro está no Senhor que fez a montanha, que fez o céu e que fez a terra, o Criador de todas as coisas. Ele é a fonte correta de se buscar socorro. O seu socorro não virá das montanhas, dos falsos deuses, nem dos homens, nem do socorro dos homens, dos recursos naturais. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro que você e eu precisamos só pode vir do Senhor. Que a igreja diga amém no seu coração, porque essa é a grande verdade. O que a gente aprende até aqui? Que seja qual for a explicação, seja a primeira sobre os montes sendo dificuldade, seja a segunda sobre os montes sendo a falsa ajuda dos homens, de qualquer maneira, o nosso socorro está acima dos montes, acima das montanhas. Salmo 115, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 90, Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, aleluia. Ele é Deus, diz a palavra, antes que os montes nascessem, antes que a terra se formasse, de eternidade a eternidade, tu és Deus, é nele que a gente pode confiar, amém, igreja? Aí vem a segunda estrofe, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Leia comigo na sua Bíblia, não dormitará, a expressão que a Revista Atualizada fez questão de colocar na sua tradução, ele não dormitará, aquele que te guarda, é certo, com certeza, não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Se a primeira estrofe fala que o socorro vem do Senhor, a segunda estrofe vai falar de como é que ele faz isso, como que ele dá esse socorro, como que ele dá essa assistência. Olha isso que interessante, como que ele pode nos ajudar. Hoje, meus irmãos, Israel oferece excelentes estradas, e eu pesquisei algumas delas e visualizei algumas delas, muito bem sinalizadas. As fronteiras, conforme os nossos irmãos que vieram de lá experimentaram isso aqui, são fortemente vigiadas, exatamente por causa de segurança que naquele tempo não tinha, agora tem demais. E ainda tem um ótimo sistema de GPS, o Waze, que talvez você utilize de vez por outra, foi criado em Israel. Israel é celeiro de muita coisa maravilhosa. O firewall, que é o sistema de proteção de computadores, o pendrive que você usa para carregar seus arquivos, né? Quando você abandonou o disco rígido, né? Aquele disco quadradão que a gente utilizava antigamente, há pouco tempo atrás. Os drones são criação de Israel. Israel é detentora de 12 prêmios Nobel, com 9 milhões e poucos de habitantes. O Brasil, com 220 milhões de habitantes, sabe quantos prêmios Nobel tem? Acertou, nenhum. Israel tem 12 prêmios, é um país pequeno, mas abençoado, um país próspero, em que lá se regem leis de igualdade, em que o cidadão é guardado, é protegido no meio de toda aquela loucura ali da Palestina. Israel é um lugar próspero, e eu citei algumas das invenções que vieram de Israel, né? O segundo Vale do Silício, que o primeiro está nos Estados Unidos, é de lá, né? O chip que a gente conhece nos celulares, a produção inicial do chip foi lá em Israel, mas não era assim nos tempos do Salmo 121 no Antigo Testamento. Já comentamos, já falei aqui, né? Terrenos muito acidentados, caminhos muito pedregosos, perigos de dia e de noite, além da péssima infraestrutura, as estradas infestadas de assaltantes. Como o Senhor ajuda nessa caminhada? Como que Ele pode auxiliar? Como Ele ajuda o peregrino durante a sua jornada? E a resposta é, Ele é apresentado como o guarda de Israel. O Senhor é o guarda de Israel, isso está no versículo de número 4, o guarda de Israel.
coisa maravilhosa, ele é apresentado como um guardião, ele é apresentado como um vigia. O vigia não pode dormir, ele está o tempo todo vigilante. Ele é o guardião de Israel. E como que ele faz isso? Primeiro, diz a palavra, ele não vai permitir os teus pés vacilarem. Olha que interessante. Como é que era a estrada lá? Como é que era o deserto? De areia, igual o Saara? Não, pedras, perigoso. O perigo de derrapar, o perigo de cair, o perigo de machucar era terrível. Você imagina machucar, sei lá, torcer um tornozelo na viagem para Jerusalém. Imagine isso. Imagina quebrar uma perna na viagem para Jerusalém. Cadê o UPA? Cadê o PA? Cadê alguém? Cadê? Só o guarda de Israel dizendo, eu não vou deixar os pés de vocês vacilarem. Ele não vai permitir, ele vai ser a sua firmeza. Ele vai te tomar pelas mãos e, se for preciso, faz você voar como águia, conforme Isaías 40. É isso que ele faz com a sua vida hoje. Creia nisso, em nome de Jesus. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. Ele não vai deixar o seu pé vacilar e nem você cair. Aleluia, glória a Deus por isso. Segundo, o vigia não dorme. A primeira maneira, ele não permite os pés vacilarem. E segundo, o vigia não dorme. Sabe uma hora que você está totalmente vulnerável? Uma hora em que você está sem consciência, sem a menor capacidade de reagir aos problemas. Sabe qual é a hora que você está com menos possibilidade de reagir aos ataques do inimigo? Uma hora em que você não pode defender a sua família, como você gosta tanto de fazer. Não tem o que fazer. Você não tem o que fazer nessa hora. Uma hora que você não tem o que fazer diante das adversidades, é exatamente a hora que você está dormindo. Quando você está dormindo, você está totalmente vulnerável. Quando você está dormindo, você perde o controle de tudo. Você não sabe onde está a porta, onde está a parede. Você não sabe o que é para cima, o que é para baixo. Você não sabe onde está seu filho. Você não sabe o que está acontecendo em volta. Você não pode cuidar do dinheiro lá no banco. Você não pode cuidar de absolutamente nada. Você está totalmente vulnerável. Mas a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que aquele que nos guarda, ele não dorme. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, é certo. Você pode acreditar, pode confiar, o guarda de Israel não dorme. Na hora que você estiver mais vulnerável, tem alguém que cuida de você. Na hora que você está inconsciente, sem controle de nada, tem alguém que guarda a sua vida. É o guarda de Israel. Que coisa maravilhosa. O guarda de Israel não dorme, sempre guardando, sempre cuidando, sempre protegendo. Ele não é um Deus indiferente, ele não é um Deus distante, mas ele é alguém que se importa, alguém que está sempre atento a você. Você pode dizer amém por isso? Deixa a sua alma ouvir isso, que o nosso problema não é a nossa consciência. O problema não sou eu aqui agora. O problema é minha alma, meu coração, meus pensamentos. O problema é lá na hora, na hora da dificuldade, na hora que explode a emoção, ali é o problema. Então a nossa alma tem que ouvir, você tem um guarda, alguém que não dorme, que por mais desprotegido que você esteja da sua própria consciência, ele não dorme. Ao desafiar os profetas de Baal, meus irmãos, tem uma palavra sensacional ali em 1 Reis 18, ao desafiar os profetas de Baal, Elias disse assim, gritem mais alto, vai que ele está dormindo, vai que ele está dormindo. Já dava meio-dia, os profetas de Baal gritando, esperneando, se batendo, gritando, correndo, dançando, fazendo todos aqueles tardalhaços que eles sabem fazer. E o Senhor, e a Bíblia diz assim, já dava meio-dia, não houve, foi isso que me chamou a atenção, foi isso que me tocou nessa palavra, já dava meio-dia, e abro aspas para a palavra de Deus, não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma, está lá na sua Bíblia, não houve voz, não houve, por mais que eles gritassem, esperneassem, por mais que eles clamassem, por mais que eles tentassem chamar a atenção de Baal, diz a Bíblia, não houve voz, não houve resposta, não houve atenção alguma, mas na hora que Elias clamou, na hora que Elias chamou pelo auxílio de Deus, o que aconteceu?
caiu fogo do céu. Na hora que ele clamou, eles ficaram meio-dia inteiro gritando, esperneando, e Baal não dava atenção nenhuma. O Senhor nosso Deus tem toda a atenção, Ele está atento ao nosso clamor, está atento à nossa vida, Ele está atento às nossas necessidades. Eu creio muito nisso, Todo o povo vendo aquela cena, diz a Bíblia, todo o povo caiu com o rosto em terra, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, 2 vezes, 3 vezes, muitas vezes, não diz a Bíblia quantas vezes. Então creia que o guarda de Israel está o tempo todo cuidando de você, mesmo quando você pensa que não, mesmo enquanto você dorme, e não pode resolver os seus próprios problemas, o Senhor é quem te guarda, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, diz a palavra de Deus, Ele não dormitará, é certo, é fato, com certeza Ele não dormitará. Você pode dormir, às vezes a gente tem que dizer isso para a nossa alma, você pode dormir, não adianta ficar acordado, não adianta perder seu sono, quem cuida de você é o guarda de Israel, Ele está atento a todas essas necessidades. Salomão escreveu em um dos salmos de romagem, o Salmo 127, ele disse assim: é inútil levantar cedo, dormir tarde, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não adianta perder seu sono. Eu sei de novo, que falando aqui conscientemente é fácil, eu sei, mas diga para a sua alma, eu vou te dar um conselho hoje aqui: durma mesmo, bateu o sono, dorme, e ora para bater esse sono em você. Tem gente que sofre de insônia, essa pessoa tem que dizer para a alma dele: alma, aquieta, porque te perturbas, minha alma, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, vai dar tudo certo, porque o guarda de Israel não dormita, ele não dorme, ele não para de vigiar, não para de cuidar, e a proteção dele não cessa em cada momento da nossa vida. O guarda de Israel está cuidando de você. Na terceira estrofe, são os versos 5 e 6, e eu peço que você me acompanhe na Bíblia. Ele diz: o Senhor é quem te guarda, ele reforça, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então primeiro ele fala que o Senhor é o nosso socorro, depois ele diz como ele socorre, e agora ele fala quando é esse socorro. Ele está dizendo, é o tempo todo, é em toda e qualquer situação, qualquer lugar, qualquer ocasião. Deus cuida de nós, meus irmãos, em todas as situações. O soberano Deus, aqui no Salmo chamado de Criador dos céus e da terra, está no alto e sublime trono, mas também de maneira misteriosa está aqui junto de nós. Ele está lá no alto e sublime trono, naquele trono maravilhoso que João viu no capítulo 4 de Apocalipse, mas ele também está aqui, ele está lá com você em todo o tempo, amém? Isso diz respeito a duas palavras técnicas, teológicas, que eu posso pelo menos dizer aqui, né? E que são muito preciosas para nosso entendimento, para a nossa vida cristã. É a transcendência e a imanência. O que diz isso? Deus é transcendente, está acima de tudo, habita na eternidade, em todos os tempos. Para Ele não tem passado, presente e futuro, não tem lugar, não tem espaço, não tem geografia. Ele é transcendente, mas ao mesmo tempo é imanente, habita dentro do coração do aflito, está conosco em todos os momentos, aleluia. O Deus Criador dos céus e da terra está com você lá dentro do seu quarto de oração, lá no seu momento de solidão, lá onde você estiver, no seu ambiente de trabalho, sentindo às vezes angústias por estar ali, às vezes no meio de um monte de gente, mas sentindo só. O Deus que é transcendente, também é imanente, também está aqui comigo, está aqui agora, nessa hora, e onde você estiver, Ele também vai estar, seja debaixo de um sol te fazendo mal, seja na lua, que diz respeito ao frio intenso da noite, da escuridão da noite, em qualquer lugar, em qualquer situação, o Senhor está conosco, aleluia. Isaías 57 diz assim, eu habito no alto e santo lugar. Isaías 57:15, eu
Deixa esse versículo para o seu coração hoje aqui também, além de todos. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Eu habito no alto e santo lugar, mas estou também no seu coração, diz o Senhor. Mas estou também dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua história, em cada lugar que você está, o Senhor está conosco. Aleluia! Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. A ideia do salmo é simples. Aonde você for, e seja em qualquer situação, Deus se faz presente e atua para o seu descanso, te dando frescor e renovando forças. O Senhor, diz ele, é tua sombra à tua direita. Imediatamente quando você precisar, tem uma sombra. Olha isso. Vamos de novo lá para a mente, para o que estava acontecendo lá, deserto. A caminhada no deserto, deserto longo, difícil, muito sol, onde tem uma sombra. Procure imagens dos desertos lá, o deserto do Negueb, que é o maior lá em Israel. Procure imagens. Cadê o lugar para descansar? Cadê a sombra para descansar? E o Senhor está dizendo, eu vou ser a sua sombra. Eu serei a tua sombra à tua direita. Sobre o sol, sobre a lua, na situação que for, o Senhor será a nossa cobertura. O Senhor é a nossa segurança aconchegante, que traz frescor, onde a gente pode renovar as forças para continuar essa caminhada. Amém, igreja? Renovar as forças para continuar a caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Deus fará isso na sua vida. Faz lembrar o povo no deserto, na caminhada. Diz a Bíblia que uma coluna de nuvem protegia durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, mas eles estavam debaixo de cobertura. E aí tem uma referência a isso no Salmo 105. Estou quase terminando, me dê mais atenção. Tem uma referência a isso no Salmo 105, que diz assim, ele estendeu uma nuvem, se referindo ao povo no deserto, na caminhada do deserto. Ele estendeu uma nuvem que lhe servia de toldo. Salmo 105, verso 39. Quanto amor, quanto cuidado, um toldo sobre o povo. Passando por aquele deserto, naquele sol lascado, como a gente diz. Deus colocou a nuvem para servir como um toldo. Deus é a nossa segurança, é a nossa sombra, é o nosso descanso, é o nosso frescor, é tudo que a gente precisa. E aí vem o quarto e último parágrafo para a gente encerrar. São os versículos 7 e 8. E diz assim, o Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa última parte do Salmo parece um grande resumo, né? Ou então algo que esteja abrangendo, englobando tudo o que ele já disse. E ele vai te guardar de todo o mal. E em todos os lugares. Em qualquer situação e para sempre, ele te guardará de todo mal. Parece uma progressão, né? O que está acontecendo nessa estrofe. Ele guardará de todo mal, guardará a tua vida, que é a tua alma, a tua vida toda, guardará na entrada, na saída, não só agora, mas para todo sempre, o Senhor te guardará. Seja debaixo do sol, de noite, na estrada, nos perigos, no caminho difíceis, a Bíblia diz, o Senhor te guiará. E continuamente fartará a tua alma, até em lugares secos, e serás como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia! O Senhor te guiará por esse deserto, o Senhor te guiará nessa caminhada, e vai fazer com que em lugares secos você seja frutífero, abençoado, alimentado. O Senhor te guardará de todo mal, diz a palavra dele. Vamos ver se você conhece a Bíblia. João 17,15. O Senhor disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então ele não tira o sol, ele não tira a lua, ele não tira o deserto da frente, ele não tira as pedras da frente, ele não tira as dificuldades da frente, mas ele guarda durante a estrada, ele guarda no deserto, ele guarda debaixo do sol e guarda durante a noite na lua. O Senhor faz exatamente assim. Vamos lembrar a palavra de Deus dizendo que o Senhor não livrou os servos dele da fornalha, ele livrou na fornalha. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, ele tapou a boca dos leões lá dentro, ele foi lá dentro. O que ele está vendo? Eu estou vendo 2, mas não foi um que a gente jogou
mas tem um que parece um filho dos deuses. Era Jesus, fechando a boca dos leões. Podia evitar de ir para a cova, podia dar um jeito, podia matar todo mundo, podia impedir, podia fazer o rei se converter e se arrepender do seu edito, mas não, o Senhor foi com ele até a cova. Isso fala muito de nós, meus irmãos, dos nossos problemas. Deus nem sempre tira os problemas, nem sempre tira as pedras do caminho, mas Ele te guardará de todo mal nessa caminhada. Ele vai te proteger, vai te sustentar, Ele vai ser a sua sombra, a sua direita. Ele não vai dormir cuidando de você e guardando a sua vida. Eu quero concluir apenas dizendo que durante toda a nossa jornada, como peregrinos nessa terra estranha, ou terra estranha que a gente está, ou terra esquisita, povo estranho, gente estranha, isso aqui não é o nosso lugar. A gente vê cenas desse mundão velho, a gente falando que coisa estranha, que pessoas de costumes estranhos, que alegrias estranhas, que prazeres estranhos, que show estranho, que espetáculo estranho, tudo estranho. Eu não gosto disso aqui. Eu quero estar com o meu Jesus. Eu aguardo esse grande dia que Ele vai me tirar daqui. A minha alegria não está aqui. A alegria verdadeira no coração do crente não está aqui. O prazer verdadeiro do crente não é aqui. O plano final do crente não é morar aqui. Nós queremos ir para o nosso lugar, para a nossa cidade. Mas enquanto estamos aqui, no meio dessa terra estranha e dessa gente estranha, nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado a atravessar esse deserto. Até aqui o Senhor tem nos guardado. O Salmo 121 é concluído declarando que o guarda de Israel vai fazer isso. Ele vai nos guardar para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Não deixa nada tirar de você essa convicção de que há sobre a sua vida alguém que te protege e te abençoa nessa caminhada, porque um dia você vai estar com Ele lá na eternidade, para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar. Vamos orar agradecendo, porque o guarda de Israel é aquele que nos protege, nos livra do mal, nos abençoa nessa estrada cruel, e vai fazer a gente chegar lá, para celebrar a presença dEle por toda a eternidade. Glória a Jesus.